Ora viva, muito boa noite. Cá estamos mais uma vez para Vamos Falar de Fundo e Brief, em parceria com o Bola TV. Esta noite está presente o Sérgio de Matos e o Alexandre Carneiro. E aqui, Sérgio, não leves isto a mal, é uma pena o Guilherme hoje não poder cá estar. Os mais assíduos conseguem mapear a razão deste meu comentário. Ora bem, antes de começarmos aqui uma conversa sobre os temas da semana, e numa semana em que vimos do Grande Prémio de Miami e ainda não temos Grande Prémio no próximo fim de semana, correto? Estou a falar bem, acho que sim. Quero agradecer aos patronos e patronas que nos ajudam, que têm sempre contribuído para o nosso podcast ao longo dos anos, e já vamos quase em 6. Atenção, isto já não é para brincadeira. Ora bem, a Fórmula 1, um amigo meu perguntou-me se estava com uma crise de identidade. Eu, se calhar, parece-me que é uma palavra interessante e que devemos debater. A Fórmula 1, de repente, perante o fiasco que tem sido este início de temporada, voltou a falar de uma série de alterações que vamos hoje debatê-las, sendo que os temas de fundo que gostava que debatêssemos foi se a Fórmula 1 foi demasiado longe nesta eletrificação, e acho que a resposta está na ponta da língua. E depois há aqui uma outra reflexão que eu achava interessante que nós fizéssemos ao longo da conversa, que é a Fórmula 1 sempre foi, e citando João Amaral, o pináculo do desenvolvimento, da introdução de novas tecnologias da Fórmula 1. A Fórmula 1, ao ter feito esta alteração radical de 50-50, no sentido de o motor de combustão interna e eletrificação, com certeza teve, na melhor das intenções, e que isto sou eu ser simpático, de seguir esse princípio, mas se calhar deu um grande tiro no pé. E, portanto, falámos disto na semana passada, se calhar era bom pensar devagar e não decidir à pressa. Ora bem, muito resumidamente, e antes de vos passar a bola, o que é que muda para 2027? 50-50 passa para 60-40. David, e não passo para o Alexandre porque queremos que o assunto tenha alguma conversa. Esta alteração, isto cheira a muito pouco, não é? Uma das alterações que acontece é que a componente elétrica passa de 350 kW para 300, ou seja, isto implica que os depósitos de gasolina, como é óbvio, têm que ser maior, portanto há aqui alterações que têm a ser feitas. Qual é a tua opinião sobre isto? Isto mais uma vez, parece-me, o que fizemos agora parece que foi mais aspirina, agora deve ser um daqueles anti-inflamatórios, mas dos mais fraquinhos, daqueles 200 miligramas que se compram nas parafarmácias. Boa noite a todos, ou a todos. Primeiro que tudo, acho que é mais uma maneira deles não admitirem o que já toda a gente percebeu, que não está, há coisas na Fórmula 1 que não estão bem, e tentarem resolver dentro do que são os parâmetros de luta atuais, o cost cap, tudo isso. Acho que o principal motivo pelo qual eles fazem esta alteração para já de 10%, ou total 20%, portanto 60-40, passa a ser a diferença e já se pondera que depois nos outros anos possa crescer mais, acima de tudo, porque as marcas estão empenhadas neste tipo de motores. E temos fabricantes novos, portanto, que não podem, pura e simplesmente, voltar ao regulamento antigo, em que já havia os 80-20, ou os 85-15, ou o que era. E não se pode simplesmente voltar. Há todo um conjunto de regras que, para isto mudar para aquilo que gostaríamos mais, não poderia haver cost caps. O desenvolvimento começaria praticamente do zero para muitos, ou outros já teriam grande vantagem. Não esquecer que tudo isto é feito com as equipas a não poderem usar. Este ano penso que são 4 motores, falta saber se volta a Arábia Saudita e o outro grande prémio, penso que foi do Qatar, que foi tirado. Se isso não acontecer, os motores têm de aguentar muitas corridas. Portanto, não se pode pura e simplesmente meter mais potência nos motores de combustão e esperar que eles aguentem os mesmos 6 ou 7 mil quilómetros que era suposto estes fazerem a dividir em 50-50. Mas acho que é para já um penso rápido.
mais. Eu acho que essa questão do limite dos componentes, isso mais cedo ou mais tarde, tendo em conta as alterações que vão ser feitas, não sei se não poderão ter que existir alterações. Alexandre, eu sei que tu és um fã desta questão de eletrificação. Dá-nos lá a tua opinião. E responde, se faz favor, não faças aquilo que costumas fazer sempre, que é, olha, primeiro ligas o som. Essa é a primeira questão. E segundo, respondes, não é respondes aquilo que te apetece. Respondes àquilo que as pessoas te perguntam. Bem, olá a todos. De facto, isto é divertido, os pensos rápidos, com alterações que não afetam grande coisa. Eu percebo que tem que haver pensos rápidos porque os motores, as tecnologias não se desenvolvem de um dia para o outro. Também percebo que tem que haver, aliás, como a Fórmula 1 sempre foi, desde 1950, não é? Sempre foi um espelho daquilo que queremos para o futuro na indústria. E eu agora tenho dúvidas se de facto está a ser um espelho do que vai ser o futuro na indústria. E além de que tem outra obrigação, que é ser interessante para quem a vê. E acho que estamos a falhar um bocadinho, a não sei que sejam pessoas, como já comentámos noutros episódios do Debrief, que pessoas que habitualmente não veem a Fórmula 1 e viram bocadinhos de corridas e acham, aquilo agora está espetacular, são ultrapassagens, na mesma volta, não sei quantas ultrapassagens. Eu não acho que se compensos rápidos, eu percebo que não possa ser feito, mas não é compensos rápidos que se vai resolver questões de fundo. Eu percebo que tenha a haver algum grau de eletrificação, é isso que vemos nas nossas estradas, não só nas nossas, como algumas pelo mundo fora, não todas, não como nos fazem crer, mas em muitas por esse mundo fora. Agora, fazer decisões de tomada, acharmos que resolver problemas com mais 50 kW para a esquerda ou para a direita, não me parece um tema. Eu ali com o Sérgio não concordo tanto que haja problemas de fiabilidade dos motores, porque como já sabemos, os motores hoje em dia, os térmicos são feitos de materiais que vêm de asteroides caídos na Terra e portanto aquilo aguenta tudo e mais alguma coisa. Aliás, divertido era quando os motores efetivamente explodiam e se via chamas e bocadinhos de metal a percorrer pela pista. Mas o que eu acho mais divertido é a FIA que andou a cozinhar isto tudo com as equipas durante 2 anos, regulamentos, e agora parecem todos espantados e há pilotos a aplaudir que a FIA quer saber a opinião deles e as equipas disparam uma para a esquerda, outra mais para a direita, porque não podemos esquecer que há equipas que têm muitos motores e muitas equipas, ou melhor, há marcas que têm muitos motores e muitas equipas na Fórmula 1, há outras que entraram agora há pouco tempo e portanto fizeram um investimento brutal e portanto não querem as alterações. Portanto, mais do que é que os fãs querem, há aqui muitos interesses económicos de quem lhes interessa para serem mais competitivos, mais do que propriamente devia ser. Eu diria que pelo menos 50-50 devia ser a principal motivação, era o que é importante para os fãs, que são quem sustenta financeiramente o negócio. E depois há aqui outra questão, e acho que esta questão, este ponto ainda não vi muito ser debatido, porque me parece que é mais ou menos óbvio, que é a quantidade de coisas que se deve poder alterar este ano é limitada, porque pela própria natureza como os regulamentos da Fórmula 1 são feitos, são sempre muito fechados, ou seja, e as equipas constroem o que é o carro em si, toda a parte aerodinâmica do motor e o que é que seja, à volta disso, não é? E não podem fugir muito disso. E depois, a própria... todos nós temos consciência, ou pelo menos aqueles que veem com mais atenção, que desenvolver uma peça, uma nova solução num carro de Fórmula 1 pode demorar meses. E não é incomum vermos as equipas, quando às vezes, sobretudo as mesmas mais, as com mais meios, de repente quando tem uma asa diferente ou um componente diferente, dizerem que salvaram uma peça, porque ainda não conseguiram produzir outra, portanto. Eu acho que essa questão também limita muito qualquer alteração que possa ser feita este ano. E acho que temos todos que se calhar ganhar consciência que este ano vai ser assim, por muito que possam existir aqui algumas alterações, a Fórmula 1 este ano provavelmente vai ser isto. Eu confesso que não sei se partilham desta opinião, que a questão da segurança continua
para mim a estar em cima da mesa, não é? Porque tivemos uma corrida em que a pista em si, não sei se poderia dar origem a este tipo de situações. Houve algumas medidas que foram tomadas para minorar isso, mas vocês sentem que esta questão da segurança está salvaguardada com estas alterações, com esta mini aspirina que foi tomada? Começa eu agora? O que quiserem, não precisam pedir licença nem... O Alonso falou sobre isso, que ainda era... Aliás, como tu estavas a dizer que não acreditas que possa haver mudanças drásticas, é preciso relembrar que com os cancelamentos que existiram, vamos do quê? Na quarta corrida, não é? Daqui a bocado a cada corrida estamos a tirar conclusões diferentes. Portanto, fizemos uma corrida desde as alterações, tal como o Alonso disse, se calhar é uma corrida que disfarça um bocadinho, nem sequer dá para perceber o efeito real destas alterações. E eu acho que isto também é um bocadinho espelho da sociedade que vivemos, cada vez mais quer viver ao momento. Se quer para perceber se as alterações que foram feitas têm efeito ou não, é preciso darmos mais umas corridas com traçados bastante diferentes e perceber quais é que foram os reais efeitos das alterações. Porque se calhar também ainda ninguém acreditava mesmo no que é que os pilotos andavam a queixar até termos um incidente com o Oliver e o Colapinto. É verdade. Sérgio, sim, se é para dizer sobre isto. Não tenho muito mais a acrescentar ao Alexandre. Acho que a real questão da segurança existe, acima de tudo, que se tem visto falhas, não só por clivagem da questão dos motores elétricos, mas tem-se visto falhas de comportamento e bugs no software. Ainda não tivemos, felizmente, nenhumas asas decidirem ficar abertas no fim de uma reta. Pode virar... E aí se calhar não tem muita piada, não é? Mas isso também, repara, Sérgio, eu por acaso não acredito tanto nisso, porque, quer dizer, no DRS... O sistema por defeito acredito que seja estar fechado e não aberto, portanto aquilo deve, se falhar voltará, mas fora isso não tenho muito a acrescentar. Acho que é preciso mais corridas, acho que é preciso perceber até para o futuro, para o ano que vem, 2028 e por aí em diante, perceber o que é que erraram nestes regulamentos e o que é preciso não repetir. Houve muitos avisos, houve coisas, algumas que até eu fui dizendo que havia qualquer coisa que não jogava certo, como é que se aumentava tanta potência e não se aumentava baterias ou regenerações ou tudo isso, mas foi assim que decidiram ir e agora terão de resolver. Isto só para aqueles que ainda têm dúvidas sobre isto, finalmente não, desde o início da temporada que vimos os pilotos como nós a dizer livrem-se da bateria, como o Alonso a dizer que não são ultrapassagens, é evitar carros, com o Verstappen a dizer que se calhar vai fazer corridas de GT. Portanto, se isto não é... e atenção, sabemos que os pilotos foram instruídos, chamemos-lhe assim, que lhes foi pedido para que não mandassem muito abaixo estes novos regulamentos. Portanto, imagino o que é que isto seria para se realmente tivessem rédea livre para falar. O que nos leva ao ponto seguinte, que é a Fórmula 1 está a pensar em introduzir motores V8 em 2030 ou 2031. Eu fico aqui na dúvida se isto nos estão a dizer isto só para nós ficarmos todos contentes e nos calarmos aqui durante algum tempo, ou se querem mesmo avançar para isto, porque até agora quem pôs isto em cima da mesa foi o senhor presidente da FIA, o Ben Sulayem, mas o Toto Wolff já disse que estava disposto a isso em nome da Mercedes, no fundo. Aqui a questão é, o V8 não é apenas uma questão de barulho, é uma questão da própria identidade da Fórmula 1, todos nós recordamos com muita saudade desse tipo de motores, e quer dizer, será que é isto que vai resolver, e está a ser bem pensado? É o regresso do som, a diferença é porque agora passam a ter os combustíveis sustentados que já têm este ano, que tornam-se menos complexos e com isso se calhar na Fórmula 1 com carros mais pequenos. Depois aqui a questão fala em 2030 ou 2031, houve já quem tivesse falado de 2029, eu não acredito que o tempo de desenvolvimento que estes motores levam se consiga fazer isto antes de 2029,
2030, porque até se fechar regulamentos. Qual é a vossa opinião, Alexandre? Aqui começo por ti. Som, combustíveis sustentáveis, carros mais leves, isto parece interessante agora. Será que eles vão mesmo fazer? Olha, o Monteiro deu uma entrevista a uma cadeia que nós não tendemos a não gostar muito aqui neste programa, em que dizia que se calhar as pessoas tinham que ir voltar a ver as corridas quando eram maioritariamente com V8 e verem que se calhar eram aborrecidas. Portanto, eu já aqui disse que a mim, não sei se são V6, se são V8, se são V10, se são V12, não sei porque é que vão de ser V8 e não de ser 6 cilindros em linha, 8 ou 10 em linha, que também já existiram, até W12 e coisas mais complicadas na Fórmula 1. Eu gostava que fizessem um barulho mais agradável, é um facto, e gostava que acima de tudo as corridas sejam interessantes e competitivas. E não sou de todo contra um bocadinho de eletrificação, mas uma mais realista do que é nas corridas de hoje. Agora, acho que também não tem que haver uma opção por ser um V8. Eu para mim então preferia a opção por V12, porque é que não há de ser V12? Agora, o que eu acho é que tem que ser algo com que as pessoas que gostam de desporto automóvel se identifiquem, porque por muitos e novos fãs que tenha trazido novos meios de comunicação e todos os novos, no final há como em todos os negócios, há uma base de fãs que é que sustenta o negócio, e esses gostam, além de, obviamente, da emoção. Aliás, nós falam em V8, eu por acaso a altura que mais gostava também eram V6 turbo e 4 cilindros turbo, portanto, porque é que 4 em linha, porque é que há de ser os V8. O que é divertido é que a gente tenha alguma paixão por aquela mecânica, e pode ser um defeito meu, até de formação profissional, que a mim custa-me um bocado ter a mesma paixão por motores elétricos. Confesso que, embora a simplicidade seja muito mais genial, não consigo ter a mesma, acho que não tem a mesma piada. Portanto, eu, mais do que serem 8, 12, 10 em linha, em estrela, whatever, em W, como eram os Audi durante algum tempo. Portanto, o que eu gostava era que provoquem mais sensações sem ser aquelas que vemos quando nos vemos ver a andarem muito depressa ao vivo na pista, porque não é só ver, nós temos mais sentidos do que só a visão, felizmente, e portanto era divertido. Já todos nós fizemos aqui a nostalgia do passado, ao pé do Estoril, sentirmos o barulho e a vibração. Acho que ter motores que apelem aos outros sentidos sem ser apenas à visão. Sérgio, a ti interessa-te se faz barulho ou não, se é V8 ou como o Alexandre disse, em estrela, que acho que pode ser o título do episódio ou alguma coisa relacionada com isso, ou o que realmente interessa é um regulamento que dê boas corridas? Olha, eu em relação à parte da eletrificação... Desculpa, só acrescentar uma coisa, boas corridas não é muitas ultrapassagens. Sim, é competição renhida e taco a taco. Em relação à eletrificação, estou totalmente de acordo com o Alexandre. Pode e deve haver, acho que tivemos regulamentos até inicialmente, e hoje com a tecnologia que há, podemos ter eletrificação lógica, não aquilo que se tentou fazer. Quanto à geometria de motores, eu sou das pessoas que têm saudades de barulho dos motores e de sentir o abanar que era provocado quando eles passavam. Em relação à geometria, sou muito mais a favor de um regulamento aberto. Hoje em dia há maneiras de controlar a potência gerada por esses motores, e depois cada equipa faria aquilo que a sua engenharia achasse por bem. Se fosse, como disse o Alexandre, V a linha mais ou menos cilindros, seria o que cada um achasse melhor, e estou certo que então, com cada vez mais equipas a querer entrar, teríamos soluções. Quem sabe um motor da Mazda rotativo num carro de Fórmula 1 em breve. Lembram-se daquele MG de Rally do grupo P, também tinha uma solução qualquer diferente, não lembro qual é, como é óbvio. Mas essa do Mazda rotativo é bom. Agora, ainda continuando nesta questão... Deixa-me só fazer um apontamento para os geeks. Sim, o Mazda ganhou uma vez as 24 horas de Le Mans, coisa, mas vão ver o resto do palmarés desse carro. Pá, que, enfim, deixa-me... Não sejas assim, ninguém me tinha consumos de óleo na altura. Eu sei que os haters, vou ter haters dos amantes do motor Wankel, mas é o que eu digo assim, aquilo é genial no papel, mas não é por acaso que até hoje
não houve nenhuma solução duradoura. Não é? Sim. Portanto, há coisas que são muito bonitas no papel. Pronto, fim de geek de motores. E fazia um estradalhaço É que também para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir, já nem estou a falar ao vivo, mesmo na televisão, quando no tempo dos V8 e dos V10 e dos V12 e até mesmo dos V6 Turbo, sempre que um carro era posto a trabalhar dentro de uma garagem, toda a gente tinha que tapar ouvidos, toda a gente tinha a usar tampões, e quem estava num circuito a ver isto, eu lembro-me que estar numa outra ponta do circuito, aliás, lembro-me de estar fora do circuito, a bastante quilómetros do circuito do Estoril, nos testes de inverno, que as equipas faziam regularmente, e ouvia-se quando estava um carro em pista, a quilómetros. Portanto, é disto que estamos a falar. Agora, passando um bocadinho aqui para o ângulo que é... Pois havia os motores, são o da Subaru, dos cilindros opostos, que ouvias à distância a partir. Pois é, claro. A Porsche também era muito forte no ano em que teve com o Footwork, aquilo também funcionava bem. Também partiam com muita consistência. Agora, isto levanta aqui outra questão, que as equipas estão na Fórmula 1, ou os construtores de motores estão na Fórmula 1, numa lógica de marketing puro e, claro, de desenvolvimento tecnológico, mas de marketing. O ganhar, o estar presente, o ter visibilidade. E as equipas, nomeadamente a Ford, a Honda, Ford, a Audi e a Cadillac, acederam a entrar, há quem diga que até são os regulamentos Audi, devido a esta eletrificação. Sabemos, e fazendo aqui um paralelo no que tem sido nestes últimos anos, que as marcas continuam a apostar muito na eletrificação, mas de alguma forma voltaram atrás na questão dos motores, da exclusividade de ser totalmente elétrico. Ou seja, já começam a existir outra vez mais carros de combustão interna, porque se calhar as marcas achariam. E começando um bocadinho aqui, a Mercedes diz que lá está, apoio aos V8, não tem problema nenhum, porque o Toto Wolff diz que se está a abrir a porta aos V8 ou a tentar controlar os termos da mudança. O Toto Wolff é sempre muito... A Ferrari, lembro-me que era totalmente contra as regras de 2014 e da eletrificação. Depois mudou de opinião. A Ferrari, como sempre, é capaz de ter a mesma opinião ou a mesma decisão estratégica da corrida no mesmo curto espaço de tempo. A Honda deu um tiro no pé e nem sabe sequer pôr o carro a trabalhar como deve ser. Agora, as novas, a Audi, a Cadillac e a Ford, e não lhe vou chamar Red Bull Ford, porque é Ford, são os que pagam, não é? Esta gente nova, vamos parar aqui. Primeiro, a vossa opinião. Os antigos, que caminho é que eles preferem? Já cá estão há uma data de anos, a Ferrari, a Mercedes, a Honda, infelizmente já não temos a Renault, e agora temos a Audi, a Red Bull, Ford e a Cadillac. Como é que vocês olham para esta dualidade de construtores que existem e como é que eles olham para estas mudanças? E, Alexandre, começo por ti. Como é que eu vou fazer para não fugir à tua pergunta? Para lá. Mas é que eu acho que há aqui uma diferença substancial a outras mudanças no passado. É que hoje em dia as equipas de Fórmula 1 dão muito dinheiro. Antigamente tinhas um grid com 13 equipas e 12 equipas e 15 equipas e 16 equipas em que 4 ou 5 ganhavam dinheiro. Portanto, eu diria que a resposta direta à tua pergunta é o que lhes dê mais proveito financeiro. E não, porque efetivamente o que temos vindo nos últimos anos da Fórmula 1, e há bocado na mesma resposta a fazer a mesma coisa, é que parece que o que servia no passado, que era para o marketing e para vender, era a lógica do ganhar ao domingo e vender à segunda-feira, parece que já nem para exibir a tecnologia de cada uma das empresas a Fórmula 1 serve. E é isso que eu acho estranho, como é que eles não têm claramente uma orientação de utilizarem aqui a tecnologia que querem desenvolver para o futuro para utilizarem na estrada. Sendo
que há bocado tu mencionaste, eu não falei, eu, por exemplo, continuo a ver muito pouca publicidade aos combustíveis sintéticos, mais cedo ou mais tarde vamos chegar à conclusão que são a maneira mais fácil para no imediato diminuirmos emissões, e é sempre afastado, parece que é uma conversa de segunda importância. Agora, o Toto Wolff, para variar, está sempre à vontade. Eu acredito que a Audi e a Ford, os que chegaram aí último, estejam muito pouco interessados em mudar aquilo que começaram e gastaram muito mais dinheiro para desenvolver, não é? Criaram uma equipa, criaram infraestrutura. Aliás, um dos temas da Honda é exatamente esse, de voltar a criar uma infraestrutura. Não lhes deve apetecer mudar completamente o rumo neste momento. Mas eu acho que eles estão um pouco preocupados com isso, estão preocupados qual é que lhes vai dar, qual é que vão conseguir melhores resultados com o mínimo impacto financeiro. E ao contrário do que as pessoas possam pensar, se fôssemos uma solução totalmente térmica, de certeza que era que tinha menos impacto financeiro, que é que onde já há mais tecnologia. Se vocês repararem a diferença entre os motores hoje térmicos com uma brilhante eficiência em relação aos do passado, a grande diferença está nos materiais. Não há uma tecnologia do outro mundo diferente das restantes. Depois, todo o resto da tecnologia está na eletrificação e no controle. O maior avanço tecnológico nos térmicos de hoje em dia da Fórmula 1 está nos tais materiais que eu digo a brincar, que são feitos com bocadinhos de asteroides que caem na Terra, e que se nós usássemos todos os nossos carros do dia-a-dia, íamos andar alegremente, ou melhor, ia variar todo o resto no carro e os motores continuavam felizes da vida a funcionar. Sérgio. Eu tenho uma visão um bocadinho... Não respondeu. Portanto, eu tenho uma visão um bocadinho diferente quando dizes o que é que eles quereriam. Eu acho que duas equipas, claramente, ou dois fabricantes que já estão com uma maior implementação, portanto a Ferrari e a Mercedes, e querem ou iriam gostar de um regulamento em que possam facilmente fazer motores para ganhar, e em que possam promover aquilo que é a marca deles. Os outros dependem daquilo que é o histórico deles. Não te sei dar uma resposta muito, muito clara a isso. Acho que terá a ver com o que o mercado quer, ou eles acham que o mercado quer. Mas em meia dúzia de anos já vamos todos ter elétricos, ou agora já podemos ter todos outra vez carros a combustão. Portanto, fala-se muito da Fórmula 1 como sendo a mostra de tecnologia para os carros de estrada. Acho que o grande problema desta vez foi o contrário. Havia carros de estrada e eles quiseram à força mostrar que aquilo servia para fazer corridas, e ainda não dava para fazer este tipo de corridas, ou pelo menos este tipo. Mas acho que é isso. Os novos acho que vão tentar manter este nível de pelo menos uma parte híbrida, ali uns 25, 30, 35% com algum desenvolvimento, porque é aquilo onde eles estão a gastar muito dinheiro a desenvolver e onde o mercado parece que está a ir. Mas concordo de base com o Alexandre, que acho que se calhar tem de se pensar noutro tipo de combustíveis ou de propulsão diferente. Mas, desculpem lá voltar ao mesmo tema, vou tentar fazer a pergunta de outra forma, para ver se vocês, porque eu acho que esta questão é importante e vocês tocaram um pouco nela. Desenvolver um motor de Fórmula 1 é um investimento gigantesco, e envolve anos de desenvolvimento e pesquisa e de pôr aquilo a funcionar. Vocês não temem, e volto a fazer a pergunta com dois braços, que equipas que estão, ou motoristas que já estão, então estou a pensar mais concretamente a Honda, porque não acredito que a Mercedes e a Ferrari o façam, a Honda diga, quer dizer, andamos a gastar dinheiro para desenvolver este tipo de motor, agora vai-se já mudar, não queremos isto. E, em paralelo, os novos dizem, gastámos imenso dinheiro nisto, foi por isso que entramos na Fórmula 1 e agora estão a fugir disto. Faço a pergunta de outra forma. Vocês acham que existe um risco efetivo de, com esta mudança de regulamentos, com esta crise que a Fórmula 1 está a passar, de identidade, podemos correr o risco de perder algum destes construtores? Certo? Sim. Corres o risco de perder algumas, corres o risco de ganhar outros que se calhar não entram exatamente por causa do nível de sofisticação de tecnologia híbrida e da parte elétrica.
é sempre os dois lados de uma moeda. Em relação a isso, e só para fazer assim, como se falava de assistências e estavas a fazer a questão da onda, eu, para mim não me importava que eles anunciassem que saem já no fim do ano, quer dizer, na próxima corrida ganhavam e eram campeões do mundo, que é sempre o que acontece. Não digas isso. É verdade, sempre que eles dizem que saem de um qualquer campeonato, ganham nesse ano. É verdade. Sim, mas tanto que há esse risco que até já havia os comentários que se calhar cada equipa só podia ter X de equipas a usar aquela marca, aquele construtor de motor. A realidade nisto é que quem já tem a máquina hoje em dia, a Fórmula 1 hoje em dia, e sempre assim foi, é uma competição de engenharia, não é? Quem tem vantagens como a Ferrari, eu vou dizer que a Ferrari tem uma máquina de engenharia bem montada a funcionar, mas pronto, quero arriscar a dizer isto. Mas quem já tem máquinas montadas, quer seja para as unidades de potência, quer para os chassis, a funcionar com muitas pessoas lá habilitadas e experientes, é óbvio que tem sempre vantagem, qualquer que seja a mudança de tecnologia, enquanto os novos ainda estão a construir, além de estarem a desenvolver a sua própria tecnologia, ainda estão a desenvolver a sua própria máquina, a sua própria fábrica de engenharia para fazer o que for necessário. Portanto, esse risco é óbvio e tem muito a ver com as outras declarações de, então se calhar não podemos ter uma equipa que fornece 10 carros, o mesmo motor que tem 10 carros, porque tem mais tecnologia e consegue desenvolver. Não, eles estão preocupados é que se mudarem muitas coisas, ou então essa também, foi coisas que já aconteceram no passado, que a Cessa se vai embora ou passa a ter muita influência sobre as regras da Fórmula 1. Hoje o Toto Wolff, quantas equipas fornece? A Ferrari, quantas equipas fornece? Tem muito mais poder na decisão do que tem, por exemplo, uma Honda ou uma Audi. Se ele disser que se deve ir para a esquerda, a verdade é que tem mais poder porque fornece mais equipas. Eu digo-vos, e de um ponto de vista pessoal, eu acho que repito aquilo que já disse, que acho que a Fórmula 1 tem que pensar bem o caminho que quer seguir, porque esta decisão pode ter muitas implicações em termos do seu futuro. Acho que a Fórmula 1 neste momento corre o risco de, ou já está num terreno em que vai ter que reabilitar um bocadinho a sua imagem. Pelo menos para mim, falo por mim, eu estou muito, acho que a Fórmula 1 está a dever muita coisa depois disto. E acho que corremos o sério risco de algum destes construtores dizer, até pela conjuntura económica em que estamos, e a Honda à cabeça diria que é a principal candidata a isso pelo histórico que já tem, e não nos esqueçamos que os japoneses, a Toyota foi-se embora com a crise do subprime e a Honda fez a mesma coisa, portanto eu diria que isto é muito provável, ou é um risco grande. Eu não gosto nada dessa ideia, mas acho que é perfeitamente possível. Eu quero só fazer aqui um parênteses, porque desde há algum tempo que nós não andamos a ler comentários, nós temos tido aqui algumas questões logísticas relacionadas com a nossa regi, chamemos assim, como costumamos dizer, mesmo assim. Há aqui alguns comentários, eu vou lê-los rapidamente. O Tiago Coutinho diz boa noite, o Paulo Muas diz boa noite a todos, desde Águas Santas, like feito, veja amanhã ou perto disso. O importante, Paulo, é que vejas. O Domínio Machine, boa noite, engenheiros, e aqui eu gostava de fazer uma ressalva. Bom, Sérgio, eu não sei se tu és engenheiro ou não, eu não sou, portanto, este comentário é para o Alexandre. E pronto, eu não sou engenheiro, atenção, nada contra, mas engenheiros façam as suas coisas. O Gilberto Barros diz boa noite a todos. O mesmo Mino Machine diz: posso perguntar que esta situação, que situação é esta de bónus por falta de performance no motor Honda, que vi por aí em vários posts? Isso é verdade? Ora bem, eu vou tentar resumir isto e depois o Sérgio e o Alexandre vão completar e fazer com que se compreenda. Que é, como estamos numa nova geração de motores, vão existir alguns momentos onde se vai avaliar a performance dos motores e com isso as equipas podem ter mais recursos para poder desenvolver esses motores. Há quem diga até inclusive que a Ferrari está
não puxar muito pelo motor, que é para ter até, inclusive, alguma um extra de desenvolvimento. Acho que é isto, Sérgio Alexandre. O timing disto, acho que é... Quando é que é, Sérgio? Era a sexta, não era? Essa era a sexta corrida, aliás. Deveria ter sido anunciado depois de Miami se não tivessem sido canceladas as duas regras do Médio Oriente. É o ADU, que são as oportunidades adicionais de desenvolvimento e upgrade. Eu gosto tanto da palavra oportunidade. Pronto. Concordam com isto? Com o ADU? E de base não, eu acredito no desenvolvimento livre, é um budget cap, portanto, dentro do budget cap é melhor que nada para compensar as coisas. Isto tem umas regras, isto só se aplica ao motor de combustão interna, se não estou em erro, e depois é classificado por percentagem, portanto, há de haver o motor que é considerado o melhor, direi eu que será o da Mercedes. Depois os que estão entre 2% e 4% de diferença de performance têm direito a uma melhoria ou um upgrade, e quem tenha mais de 4 a 2, neste momento acho que já sabe quem é que vai ter 2 ou quem é que está na calha para ter 2, e fala-se que a Ferrari estava fora do upgrade, mas com a performance que teve em Miami dos motores já cai entre os 2% e os 4%. É isto, Alexandre, desculpa, já agora também, só para ver se... mais horas e mais dinheiro para desenvolver. Deixa-me só acrescentar duas coisas ao que o Sérgio já explicou muito bem. Eu acho, além do Nomado me fazer lembrar um jogador de nacionalidade americana que passou pelo Benfica e que só era bom nos jogos no PC de futebol, eu acho que coisas que beneficiam quem está mais atrás é um apelo, é tentar alinhar pelo médio ou pelo baixo e não pelo mais alto. E acho que a competição, seja automóvel, seja outra qualquer, não deve ser esse o objetivo. E depois aquelas pessoas que dizem que a Ferrari está a esconder para tentar beneficiar disso, eu não conheço nenhum desporto em que as pessoas se façam de pior. Isso é como eu quando me convidam para jogar a bola no Império, dizer, não dá porque um joelho está aqui, está muito mal, ou na realidade é porque eu não quero passar vergonhas, e portanto não é por causa disso. Portanto, são os comentários que tinha a acrescentar, porque o Sérgio explicou muito bem o que é o ADUO, acho eu. É uma coisa só patética e que mostra que mais do que a eletrificação e as outras coisas todas, ainda por cima vão buscar fórmulas super estranhas. Eu lembro que o DTM já teve uma altura, hoje em dia não sei se tem, em que simplesmente quem ganhava muitas corridas levava mais peso em cima do carro para fazer. Aqui tem que se encontrar sempre umas coisas estratosféricas para complicar o que é simples. É só isso que eu não entendo, qual é a necessidade sempre nos regulamentos da Fórmula 1 de complicar o que é simples. Quando já tivemos N exemplos nos últimos 100 anos de que quando se queria igualar as coisas metia-se mais uns quilos naquele carro, e mesmo isso estou contra, porque os outros têm que lutar atrás para serem tão competitivos como aqueles e não penalizar quem já está mais à frente. Pois, eu também concordo contigo. Acho que não se deve penalizar quem no fundo trabalhou bem, quem desenvolveu bem, e a Fórmula 1 só faz isto porque não quer que um construtor, qualquer construtor, fique para trás porque não fez o trabalho de casa bem, porque faz uma parca figura, como a Honda já fez em 2015, 16 e 17, e está a fazer este ano. Infelizmente, atenção, eu digo isto, faço aqui um aviso à navegação, não trabalho na Honda, mas a Honda é das minhas marcas preferidas na Fórmula 1, porque sou um grande fã do Ayrton Senna, portanto, não gostava muito que a Honda fosse bem sucedida. Eu sei que é uma comparação às vezes pateta, mas é que eu sempre que vejo estas coisas penso, imaginem que isto era uma modalidade olímpica, sei lá, natação, e o Phelps tinha sido condenado, entre aspas, a treinar menos horas que os outros. Em vez de incentivarmos os que andaram, coitados, que tiveram que ir às competições de natação ao mesmo tempo que o Phelps, em vez de os incentivarmos a treinar mais horas, a fazer melhorar a tática, não, dizíamos ao Phelps, não, agora só podes treinar 1 hora por dia, que é para tentarmos igualar isto. São coisas que são tão aberrantes que nem sequer me entram na cabeça. Não entendo. Eu também tenho muita dificuldade em perceber
não nos vamos esquecer, e eu acho que nós às vezes parecemos e somos uns saudosistas de algumas coisas. Hoje em dia nós temos grelhas de partida em que os carros ficam 1,5 segundo do primeiro para o 20º. Já tivemos grelhas onde ficam todos no mesmo segundo. Há 30 anos eram capazes de existir 4 ou 5 segundos do primeiro ao último. E não era por isso que a Fórmula 1 tinha grandes problemas. Lá está, falámos do motor Subaru e do motor Porsche, e lembro-me do motor Lamborghini, que depois até fez um teste com o McLaren e afinal parece que o motor era muito bom, era pesado. Portanto, é diferente. Acho que nós já fizemos um programa em que falámos de um carro que num dos circuitos mais rápidos da Fórmula 1 ficou 47 segundos, não foi de quem fez a pole position, foi 47 segundos do carro que ficou na posição imediatamente anterior. Portanto, só para lembrar que já houve chicanes móveis na Fórmula 1. Foi a forma educada que a FIA arranjou e as equipas, porque isto também foi para as equipas de imitar-te com imitações de testes e com os regulamentos deste ano, de dizer que haveria alguma justiça. Também é o único, eu gostava que me explicassem, agora vamos aqui discutir toda a gente dos regulamentos atuais da Fórmula 1. Quais é que são os outros desportos que nós conhecemos em que as pessoas estão limitadas a fazer testes? Sim, é estranho, é muito estranho isso, e nós já falámos muitas vezes disso, e inclusive em cima disso podemos dizer que a Fórmula 1 introduziu essa regra de banir testes, porque a Ferrari tinha recursos para fazer testes de uma forma completamente, não era descontrolada, mas quase sem fim de recursos. Mas a maioria das equipas tinha. A Ferrari tinha mais, porque tem um circuito privado, mas quer dizer, havia a McLaren e a Williams passavam aqui no Estoril quase o inverno inteiro. Não era quase todo, mas semana sim, semana não, havia se calhar carros de Fórmula 1 aqui. E isso tu tinhas maneiras de imitar, tinhas formas de deixar claro o regulamento aberto para testes ou garantir que não havia excesso. Mas acho que esse é o grande problema. Deixa-me só acrescentar, é porque as alternativas que existem hoje, que são os simuladores, e que são todas essas ferramentas, eu não ponho em causa que os simuladores sejam uma ferramenta extraordinária, e até porque há uma questão de redução de custos, porque permite aos pilotos testarem todos os circuitos. Nos tempos em que a Fórmula 1 fazia testes abundantemente, os testes eram sobretudo na Europa e nos países do sul da Europa, que era no inverno quando se permitia, mas mesmo durante o ano havia algumas restrições. Por exemplo, as equipas não podiam testar livremente nos circuitos onde iriam existir grandes prémios. Eu tenho a ideia que só, por exemplo, quando era o Grande Prémio de Silverstone, só as equipas com base em Inglaterra que podiam testar. Quando era Itália, só as equipas com base em Itália que podiam testar no circuito onde iria ser a Itália ou a Inglaterra, no país em causa. Mas o que é facto é que isso que vocês dizem é verdade, eu concordo em absoluto. E acho que uma combinação das duas coisas, e isto é mais um ponto que as equipas, e que já que se está a pensar no regulamento a sério, eu tenho pena que este assunto seja tabu. Acho que não devem existir temas tabu. Desde que seja consensual para toda a gente, acho que se pode chegar a um acordo. A intensidade ou o número é que pode ser controlado, como hoje em dia é tudo controlado, até os testes dos carros antigos. Pronto. Mas isto é um tema e só para entrarmos no último ponto, que é, para já quem falou foi a FIA, falaram algumas equipas sobre esta mudança de regulamentos. Da Fórmula 1 em si, da Liberty, ainda pouco se ouviu, não é? O que não deixa de ser estranho, porque quando a Liberty comprou a Fórmula 1, tomou de rédeas a elaboração dos regulamentos da altura, e tem vindo a ser muito interventiva. Eu não digo que a entidade que, no fundo, tem os direitos e que gera seja uma parte interessada, mas a FIA, que é a entidade oficial que no fundo sanciona isto tudo. E acho que grande parte não sei se até na altura, e a pergunta que vos lanço é se
não deveria voltar a existir aqui um balanceamento de poder entre a FIA e a FOM, que é a Liberty, na elaboração dos regulamentos, porque isto, no fundo, é estar a decidir quem é que manda na Fórmula 1. Não é? No ano passado tivemos uma luta de poder muito grande. Portanto, pergunto, a FIA deve liderar este processo ou não? Foi o Ben Sulayem que começou esta conversa. A FOM está está-se calhar mais interessada na parte comercial, não é? Vamos entrar em outras coisas. Como é que vocês veem esta luta de poder que continua, já vem do ano passado? Sim. Começo eu? Força. Pode ser. Teoricamente, eu acho que deveria ser a FIA a liderar a parte técnica e tentando, obviamente, corresponder à parte da Liberty, nos seus interesses naturalmente comerciais, de que as corridas sejam emocionantes, que atraiam cada vez mais espectadores, que todos os direitos custem mais dinheiro para quem está interessado neles. O que não deixa de ser engraçado é que no meio desta guerra de poderes as pessoas esquecem-se de uma coisa, que se calhar menos regras ia permitir ainda mais espetáculo, porque ao longo de toda a história da Fórmula 1 sempre houve muito espetáculo e muita conversa, mesmo com muitas equipas que sempre dominaram em determinadas épocas, com motores sempre dominaram em determinadas épocas. Portanto, esta obsessão quase de todos de não haver alguém que domina nunca funciona. Não é? Nós nos últimos 30 anos sempre vimos equipas a dominar, independentemente de mais complicados ou mais simples fossem os regulamentos. Portanto, eu acho que devia haver eu acho que vai sempre haver, obviamente, um conflito de interesses, mas devia ser a FIA a estar à frente desta lógica do que é que deve acontecer tecnicamente. Sem, obviamente, deixar de ouvir os senhores que precisam do dinheiro e pagar um caro para lá estar. Agora, eu não me parece que a Liberty tenha grande opinião sobre tecnicamente o que é. Eu acho que eles gostam que estejam muitos construtores, gostam que existam. Para eles havia mais grandes prémios ainda, se não houvesse o problema também havia Liga dos Campeões a meio da semana. Portanto, quantos mais grandes prémios houvesse, melhor para eles. Mas eu acho que às vezes há sempre uma atitude de que parece que o estarmos a limitar é o melhor. Esquecem sempre que se calhar o mais liberdade acaba por criar coisas mais impressionantes. Aliás, eu vou-vos dar exemplos que já fizemos aqui, episódios sobre as grandes inovações que depois foram barradas da Fórmula 1, e esses buracos nos regulamentos criaram casos míticos de carros com inovações tecnológicas que ninguém se tinha lembrado, e às vezes não tinham propriamente a ver inovações tecnológicas super mega complicadas, tipo MGU-K e blá blá blá, e coisas tão simples como meter ventoinhas a sugar o ar debaixo do carro, não é? Portanto, um bocadinho de liberdade e deixar as pessoas que lá estão pensarem um bocadinho, se calhar ia criar estes casos que também dão dinheiro. É porque não nos podemos esquecer que às vezes alimentar o argumento dos underdogs também faz muito dinheiro. As equipas ganham muito tempo, e nós passámos isso com a Mercedes há pouco tempo, às vezes começam a ser um bocadinho, e podemos ver porque é que a Renault já saiu da Fórmula 1, não é? Quando no carro que está aí atrás do Vasco, durante anos ela teve na Fórmula 1 a ganhar, a certa altura até saíram. Obviamente que havia outros temas também, mas também saíram porque já ninguém ligava quando o Renault ganhava, já pareciam que era o anticristo, e aquilo já irritava. Portanto, não tenham medo de haver outros criar outras telenovelas para se vender. Não tem que ser a telenovela da igualdade. Aquilo, se fosse tudo igual, acreditem, não ia meter tanta graça. Se fosse assim, estávamos todos a ver Indy, não é? Todos os fins de semana. Até a Indy tem outro espetáculo, como quando eles andam à porrada, quando existem aquelas regras estranhas. Sim. Eu nisso acho que a FIA, isto é mais do que uma guerra de poder, é uma guerra económica. A FIA tem o direito ou é dona do campeonato e das regras, e quer ganhar dinheiro por isso para quem os representa, que é a Liberty e a FOM. E depois tiveste um conjunto de coisas que criou este regulamento. Acho que a FIA tem de decidir, é a FIA
que tem de decidir o que é que vai fazer e em relação aos regulamentos. E depois a Liberty terá de publicitar isso da melhor forma. É porque depois existe uma outra camada que muitas vezes não é, se calhar não lhe damos o peso que se calhar pois na realidade tem, que é tudo isto é sustentado numa coisa que se chama Acordo da Concórdia. É assim, que existe já há muitos anos, que é renovado, tem uma renovação, é válido por X anos, e onde são previstas não só as condições comerciais, mas o limite de corridas, uma série de pontos de acordo entre a FOM e as equipas. E depois, há aqui uma questão de poder das próprias equipas, nomeadamente da Mercedes, que é uma coisa que a mim me irrita, e ainda não me tinha irritado hoje, para o quão tranquilo e calmo que eu tenho estado, mas que me irrita o poder, muitas vezes, que as equipas têm. E aqui vou-vos dar umas alterações que se falam também, e este é o segundo ponto que eu quero adicionar, depois de dizer o primeiro, que é a Mercedes tem 4 equipas. Não manda na McLaren e deve ter um azedume em relação à McLaren porque há 2 anos que ganhou o Campeonato do Mundo e leva a via deles. Tem agora a Alpine e deixou de ter a Aston Martin, que, quer dizer, não mandou neles, mas acaba por, se a Mercedes disser vão para a esquerda, quando for para votar estas coisas, não tem voz própria. O Williams alinha pela mesma coisa. E a Mercedes, a brincar, tem 3 equipas que no fundo, não é, uma manda e outra pode influenciar com muita força, não é? Depois, e esta é a segunda vertente, que a Ferrari também tem alguma força, a Haas durante muitos anos continua a ser um carro feito praticamente com forte inspiração da Ferrari, que é a Dallara que faz o chassi da Haas, e agora tem a Cadillac, pronto, que é uma solução temporária. Mas uma outra alteração que se fala, e que eu acho que também é muito importante falarmos disso, que é a questão das equipas B, ou seja, que cada construtor, entre aspas, só pode ter uma equipa, e isto é a questão, e não me interpretem mal, o que estamos aqui a falar é do tema da Red Bull, não é que uma equipa, ou que um motorista não possa fornecer mais que uma equipa, não é isso, é uma equipa ser dona de mais do que uma equipa, que é o caso da Red Bull e da Minardi, Toro Rosso, AlphaTauri, chamem-lhe o nome que quiserem, para mim aquilo continua a ser Minardi, e quer dizer, mas há muitos anos que isto acontece. Ou seja, vocês veem esta questão de jogos de influência e de poder também como um fator que se calhar também está na altura de mudar, nesta alteração, porque está-se a pôr tudo em causa neste momento, não é? Também não seria uma oportunidade de pensar nisso, porque a mim faz um bocado de confusão. A Red Bull não tem tempo de desenvolvimento, mas depois testa tudo no AlphaTauri, não é? Ou como é que aquele se chama? O Visacar? Nunca acerto no nome da... Sério, dá-me lá a tua visão. Olha, não sei se será assim tão linear, já tivemos exemplos no passado recente que o desenvolvimento de um lado não era bem passado para o outro, e hoje em dia já existem sistemas de controle. Quanto ao facto de uma marca ter 2 equipas, de base sou contra, ou até mesmo uma equipa que fornece motores, alguns só terem 1, outros terem 4, hoje em dia cria desequilíbrios grandes, de base sou contra. A questão foi quando foi preciso salvar o desporto e salvar as equipas, foram os que se chegaram à frente quando aquilo não valia dinheiro, e não é agora porque vale, e porque outros querem entrar, que acho que se deve mudar as regras, ou então decidem com o tempo, não é obrigar, decidem com o tempo a isso. Acho que podiam ter feito ou arranjar formas melhores para limitar o poder dessas equipas, que é deixar entrar equipas novas. Houve muita gente que quis entrar e não deixaram porque o bolo ia ser reduzido. Por isso é que eu digo que tenho aqui 2 opiniões divergentes, não sei o que é melhor, ou o que é que será mais lógico. De base, não gosto de ter essas possibilidades de
dominar os jogos de bastidores, mas quando foi preciso ter equipas lá, só houve algumas pessoas que quiseram assumir esse risco e não se pode, lá está, também não se pode criticar quando essas pessoas tiram vantagens disso. Alexandre, o que é que se te apraz dizer sobre este tema? Esse entusiasmo Eu acho que o que é impressionante é que já nos esquecemos quando a Liberty, que era um bocado do que o Sérgio estava a dizer também, quando é que a Liberty entrou na Fórmula 1. E o dinheiro também já meteu, como também convém relembrar. Portanto, e de outras coisas que aconteceram nos últimos anos que foram foco na Liberty. Portanto, vocês já sabem que eu sou sempre aquilo que nunca acredito, nem o Drive to Survive nem a Liberty são as piores coisas do mundo. Nós podemos não gostar de algumas, mas o que é verdade, já houveram tempos bem mais difíceis na Fórmula 1 do que estes, até em termos económicos. E, portanto, o que parece que às vezes as opiniões mudam, e por isso é que eu às vezes brincava com, não é só a Ferrari, o Sr. Wolff também, aquelas pessoas tipicamente chamamos as empresas o catavento, que é, conforme dá mais jeito, a opinião muda para a esquerda ou para a direita. Portanto, no meio da discordância toda e destas mudanças de opinião, o que realmente eu esperava era que isto fique mais interessante para nós que somos só os adeptos e que muitas vezes até gastamos dinheiro para... Muitas vezes não, temos que gastar dinheiro para assistir, e que deixassem-se de guerras entre um e o outro e tentassem fazer, até porque há uma coisa que é inequívoca, que é nunca se fez tanto dinheiro na Fórmula 1 como hoje. É verdade. Portanto, quanto mais aumentarem o bolo, mais dinheiro vai existir para todos. Eu também acho que esse é que é o grande argumento e que na altura cash is king, como já dizia o outro, e acaba por ser inevitavelmente isto. Não sei se tem mais algum comentário que queiram acrescentar. Isto foi um episódio muito, muito virado para questões deste novo regulamento que eu acho que é engraçado falarmos sobre isso e debatermos e ver, e acho que sobretudo devemos fazer aquilo que temos feito um bocadinho, que é o comparar com o passado, porque o modelo económico da Fórmula 1 mudou, mas o que é facto é que temos o passado para olhar. Sérgio, isto acaba por ser uma realidade que nós temos que aceitar, ou a Fórmula 1, ou devemos continuar, porque nós somos neste momento fãs ofendidos. E tens 1 minuto. Se temos de aceitar, eu para já estou a assistir. Eu, historicamente, quando se tornar doloroso, deixo de ver. Já aconteceu com estes desportos no passado e posso-vos dizer que há um que não vejo há 20 anos. Se acontecer, faço o mesmo à Fórmula 1. Há de haver outros que me cativem. Pronto, fica dito. Bom, meus caros, nada mais tendo a dizer. Quero só agradecer mais uma vez aos nossos patronos e patronas que muito nos apoiam e que têm feito têm contribuído para o crescimento do nosso podcast. Portanto, gostava de deixar mais uma vez o apoio. Quero também agradecer à Bola TV a parceria que temos. E, finalmente, quero agradecer ao Sérgio e ao Alexandre por terem vindo, ao Guilherme, depois iremos... Por não ter vindo. fazer um comentário à parte, e gostava só também de que ficasse vincado que passei um episódio inteiro sem falar do Jorge Russell. E com isto, nos despedimos. Como diria o ex-engenheiro Sousa Veloso, até uma próxima oportunidade e um abraço a todos.